E agora vamos falar um pouco sobre alimentação adequada antes das aulas do balé. O que é o ideal a criança comer e quanto tempo de duração antes da aula? Tá, isso é uma pergunta super importante. E primeiro a gente precisa sempre lembrar que é individualizado, né? Depende da rotina da criança, da idade da criança, do estilo de vida. Então essas recomendações a gente também sempre tem que ter esse olhar individual. Mas pensando de uma forma geral, em torno de 30 minutos antes do exercício é um período bacana para comer, né? Que dá tempo de fazer digestão e ter energia no corpo para poder fazer o exercício, né? Então isso é super importante. Certo. E quando a gente pensa que é uma atividade que tem bastante gasto energético, a gente pensa nos carboidratos como um bom alimento para comer antes. Né? Então a gente pode pensar num pão, a gente pode pensar, se for uma refeição que tem ali um arroz, que tem algum tipo de batata, a gente pode pensar em algum bolinho preparado com fruta, por exemplo, que leva uma farinha ou uma aveia, então que vão ter fontes de carboidrato, que é o que vai ser a fonte de energia para essa criança, né? E algo importante é associar com uma fibra ou com uma proteína, porque então a criança tem energia no corpo e junto com a fibra ou com a proteína consegue manter esse carboidrato dando energia por mais tempo, né? Então associar, por exemplo, um pão com queijo ou um pão com geleia de fruta sem açúcar, né? Ou até mesmo a gente fazer alguma preparação como um bolinho de banana que vai aveia, que vai ovo. Então, olha, tem fibra, tem proteína, então a criança consegue manter essa energia, né, que seria a glicose ali no organismo por mais tempo e ter um bom rendimento durante toda a atividade. Muito legal, já fica a dica para as mamães que preparam um lanchinho para as crianças comerem antes do balé. E após a aula do balé, é muito importante a gente suprir as necessidades do nosso corpo, né? Normalmente as crianças, elas vêm para a aula, final de tarde, saiu daqui é o momento de jantar. O que pode ter nessa alimentação? Tá, então é importante sempre pensar nisso, né? Se for depois da refeição, uma refeição principal, por exemplo, um almoço ou um jantar, é importante esse prato estar completo, né? E o que tem que ter nesse prato completo? Ele precisa ter metade do prato de verduras e legumes, então pode ter legume assado, pode ter legume cozido, pode ter uma preparação que use o legume, mas ele precisa estar ali no prato. E na outra metade a gente vai ter o carboidrato, então pode ser o arroz, pode ser o macarrão, pode ser uma batata. As leguminosas, então os feijões, né, lentilha, grão de bico, feijão preto, feijão carioca, o que tiver disponível em casa. E se a criança consumir carne, vai ter então um frango, uma carne, um ovo ou um peixe. Pensando que não é uma criança vegetariana, Sim. Então o pratinho completo fica dessa forma. Então todos os alimentos ali presentes, eles vão ser importantes nesse pós-treino. Porque a criança precisa repor energia, precisa repor massa muscular que a gente pega da proteína, então a gente fica com a certeza que tá tudo certo. Exato. E pra gente é tudo muito fácil, mas às vezes na prática os pais têm dificuldade. Pela questão de seletividade alimentar, que eu acho que é algo muito importante a gente se falar. E outra, pela dificuldade da criança em comer uma fruta, uma verdura. Então, partindo desse princípio da dificuldade da criança conseguir se alimentar com frutas e verduras, qual dica que a gente pode dar para os pais para começar esse processo de introdução na alimentação da criança? Tá, tenho algumas dicas para dar que eu acho que é super importante. A primeira é que a família precisa estar junto nesse processo, né? Então é muito difícil uma criança aceitar, por exemplo, um legume se mais ninguém da casa come, né? Porque seria até injusto a gente obrigar a criança a comer aquele alimento que mais ninguém consome, né? Então acho que essa é uma primeira dica. Então a família toda entrar nesse processo, todo mundo ter ali no prato, na mesa disponível esse alimento, pensando, por exemplo, num legume ou numa verdura. Um segundo ponto importante é a gente aproximar a criança desse alimento. Então, vai no mercado com a criança, leva pela seção dos alimentos, pede para ela escolher o alimento que ela quer levar. Você quer abobrinha ou você quer cenoura? Qual é a berinjela? Vamos procurar a berinjela? Então, a criança ela vai aprendendo quais são os alimentos, E vai participando, tendo esse contato. Chega em casa, a criança ajuda a guardar, a criança ajuda a cozinhar. Então, olha quanto contato que ela está tendo com esse alimento. Legal. Ajudar a preparar, assim, é muito bacana.
porque a criança vê a transformação do alimento, fica sentindo o cheiro. Quando chega na mesa para comer, Sim. ela não tem tanto medo, ela já está mais familiarizada Não com é esse algo alimento. estranho que está no Exato. prato dela, mas o que é isso? De onde veio? Exatamente, Né? exatamente. E eu acho que até em sala de aula a gente trabalha muito aqui no balé com aulas temáticas. E a gente tem muito disso. A aula da cenoura, Ai, que a aula da legal. banana, a aula do abacate. Então a gente tem várias, a aula do feijão. Nossa. Então é uma forma também da criança participar de uma história onde ela vai até a horta, colher uma cenoura e tudo mais. Então é algo que também pode ajudar a criança nessa aproximação, né? Muito. A criança vai bater o olho naquele alimento e vai lembrar, nossa, eu já brinquei Do balé, sobre isso no balé, eu já vi sobre. Então, muita criança tem medo realmente de um alimento novo, porque ela nunca provou. Então, quando ela tem esse tipo de contato, isso faz toda a diferença. E eu vejo muito que a criança, ela vive no mundo lúdico. Ah, sim. E quando a gente traz isso para a alimentação da criança, também é algo muito legal. Por exemplo, na minha época, quando eu era criança, eu assistia Popeye. O que ele comia? Espinafre. Então, de tanto ver o Popeye comendo espinafre, me surgiu a vontade. Porque ele come espinafre, ele fica forte. A gente via isso. Sim. Então, eu acho que é retratar também para a criança como que aquele alimento vai agir no organismo dela. Exatamente. E trazer essa ludicidade como uma história. Então, de repente, a mãe vai introduzir ali um alface, um tomate, um almeirão, ela traz uma historinha, ou monta no prato, né? Faz aquele desenho. A criança mesmo, às vezes no primeiro momento ela pode até não comer, mas de ter ali no prato e ela conseguir brincar, montar alguma coisa, eu acho que é um processo, né? Não é do dia pra noite. A gente até usa uma escada do comer. Né? Então, tem várias etapas para essa criança chegar até o momento de realmente comer o alimento. Então, primeiro ela vai olhar, ela vai tocar o alimento, ela vai sentir o cheiro, então ela vai às vezes amassar, sentir a textura, mas não vai comer. Num outro momento, ela pode pôr na boca e não engolir esse alimento até chegar ao ponto de conseguir engolir o alimento e realmente comer. Então, olha quantos processos a criança precisa ter com o alimento a ponto de chegar a comer. Sim. Né? Então, eu sempre falo, seletividade é muito passo por passo. Né? A gente não pode ter pressa da criança do dia para a noite comer, mas a gente precisa entender que nesse processo ele precisa de uma constância, essa criança precisa estar tendo contato com o alimento. A gente não pode desistir de primeira que a criança recusa, porque ela está fazendo parte desse processo. Eu acho que isso é super interessante. Legal. Tem mais alguma dica pra gente finalizar? Pensando um pouco nessa parte lúdica, eu acho que um ponto importante é a gente mudar a forma de preparar e ofertar esses alimentos para a criança. Porque muitas vezes a criança olha no prato, tem ali, por exemplo, um chuchu cozido, uma cenoura cozida, não dá vontade dela comer porque ela já provou, então ela já olha o prato e não quer mais nada. Se a gente trouxer esse alimento com uma aparência diferente, então um dia a gente pode trazer ele assado, um dia a gente pode cortar ele em palito e a criança comer como um petisco junto com o molho. Sim. Num outro momento a gente pode trazer esse alimento numa torta, num bolinho, Legal. né? No molho do macarrão. Então, se o macarrão é um alimento que a criança gosta, por que não acrescentar no macarrão? Perfeito. Né? Então, eu acho que mudar tanto a forma de apresentação como o preparo é um dos pontos principais para essa criança começar a comer esse alimento. Perfeito, maravilha. E entrando nessa questão de seletividade alimentar, por que acontece isso? E há uma causa que a gente precisa investigar mais? Tá. São 2 pontos importantes. Acontece isso principalmente ali por volta dos 2 anos, porque quando a criança tem uma fase que a gente chama de mini-adolescência, né? Então os pais devem saber que é uma fase de muito choro, de muita birra, e a criança acaba não sabendo lidar com esses sentimentos e acaba transmitindo isso para a alimentação. Também ela aprende o que é o não, o poder do não, então ela fala não para tudo, inclusive para o alimento. Né? Então a seletividade é muito comum nessa fase dos 2 anos. Se a gente não tiver um olhar atento, não cuidar nesse momento, isso pode ir levando ao longo dos anos. Tem uma criança de 7, 10 anos que ainda apresenta essa seletividade. Né? Então, isso é um ponto importante. E existem alguns fatores que podem levar uma criança a ter uma seletividade que não necessariamente por conta dessa fase da mini-adolescência. Porque essa criança ela pode ter tido algum tipo de trauma, por exemplo, ela engasgou com o alimento e aí ela ficou com muito medo de comer, acabou ficando seletiva. Ela pode ter alguma doença de base, então crianças com autismo têm uma maior chance de ter seletividade, é um sintoma da doença.
né? E aí a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada uma das causas que levaram isso à criança. Perfeito, De forma geral, sim. essa seletividade mais dessa fase. Maravilha.